E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos a sabedoria, a revelação, a instrução do Teu Espírito para cada coração que está aqui aberto para receber a Tua voz. Continua falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar e dar um aplauso de glórias para o nosso Deus. Oh, glória, aleluia! Irmãos, esta passagem bíblica, ela fala para nós sobre uma guerra que estava acontecendo entre o povo de Israel e o povo filisteu. É uma batalha que acontecia, onde nesta batalha Israel estava enfrentando os filisteus, mas surge uma situação inesperada. A situação era que do exército dos filisteus se levantou um guerreiro que era diferente de todos os outros, por causa do seu tamanho, por causa da sua capacidade, por causa das suas armas e por causa da sua experiência. Esse guerreiro chamado Golias, ele era um gigante, e ele se levanta então nesta guerra, e ele faz uma proposta para Israel. Ele diz: nós podemos resolver esta guerra de 1 para 1, ou seja, não precisa todo o exército guerrear um contra o outro. Basta que Israel encontre um homem que guerreie contra mim. E se este homem israelita me vencer, nós filisteus iremos estar debaixo do domínio de Israel. Mas se este homem israelita não me vencer, Israel será nosso servo. E este Golias, ele levantou esse desafio, e ele afrontava Israel e pedia um homem para guerrear. E em Israel ninguém se encontrou capaz de guerrear contra Golias. Em Israel todos os homens guerreiros, começando do rei até o soldado mais simples, todos tremiam de medo. E foram 40 dias de afronta, 40 dias de desafio, e ninguém se prontificou. Mas Deus tem os seus planos, seus projetos, seus propósitos. E Deus já havia escolhido um homem. Na verdade, ainda era um homem em formação, porque era um homem bem novo. Era um jovem conhecido ali como Davi. Eu digo conhecido como o Davi que tocava harpa, porque ele já frequentava o palácio do rei, tocando harpa quando o rei ficava endemoniado. Mas o Davi também era um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi ficava um tempo no palácio, um tempo no pasto, cuidando das ovelhas. E agora que nós vemos a palavra de Deus, no capítulo 17, no versículo 12, falando de Davi no pasto, sendo chamado pelo seu pai, para ir ao arraial da guerra, para ver como estavam seus irmãos, porque os irmãos mais velhos de Davi estavam lá nas tendas, no arraial de Israel, para guerrear. Então o pai de Davi chama ele e fala: filho, vai agora no arraial de Israel e leva para os seus irmãos 10 pães. E você vai levar 10 queijos para o capitão de 1000. Para os seus irmãos leva 10 pães e vê como eles estão e me traz a resposta. E o Davi então sai do pasto e vai ao arraial. E isso tudo já era um trabalhar de Deus, já era um mover de Deus para resolver aquela guerra. Porque Deus, ele trabalha por caminhos, irmãos, que para nós parecem caminhos loucos, porque não entendemos o agir de Deus. Mas Deus trabalha como Ele quer, e Ele faz a obra como quiser, e Ele dá vitória por quem quer e por quem quiser. Amém? Olha só, então Davi sai e vai até o arraial, e quando ele chega no arraial, ele começa a presenciar a situação de medo, a situação de tensão. E enquanto ele caminhava no arraial, ele ouve aquele desafio. Golias se levanta lá do meio dos filisteus e lança a palavra novamente: eu quero um homem para guerrear contra mim. Mas ninguém aparece. Davi, então, ele se irrita com aquilo. Davi, ele fica incomodado.
E ele pergunta, mas o que é isso? E aí eles explicam para ele a situação. E Davi então fala, olha, é o seguinte, este homem tem que aprender a não afrontar os exércitos do Deus vivo. O que se fará o homem que guerrear contra este gigante? E aí eles falam, olha, o rei prometeu que este homem irá casar-se com a sua filha, o rei prometeu isenção de impostos, o rei prometeu para este homem e para sua família muitas riquezas. E Davi começa a falar no meio do arraial daquela forma, que não podia continuar daquele jeito. E então alguém ali no arraial leva notícia até Saul, olha, o jovem Davi, este que toca harpa aqui no palácio, ele está lá no arraial falando para todo mundo que Golias não pode continuar desse jeito, que Golias tem que ser derrotado. Davi está demonstrando coragem, Davi está demonstrando ousadia, Davi está demonstrando que quer ir à guerra. Então o rei manda chamar Davi, e Davi diz para o rei, rei, é o seguinte, não precisa ninguém ter medo deste Golias, porque eu irei pelejar contra ele. Só que o rei Saul, ele diz, Davi, você não pode, porque você é muito novo. Golias já é homem velho de guerra. Davi, você não pode, porque você é pequeno, porque você é franzino. Golias é forte, Golias é bem armado. E Davi começa a contar algumas histórias para Saul. Ele diz, Saul, ó rei, eu sou um jovem que no campo eu já enfrentei o leão e o urso para salvar as ovelhas do meu pai. E assim como Deus me deu vitória lá no campo, Deus vai me dar vitória diante deste Golias, diante deste gigante também, aleluia. Então Saul entende que Deus tinha um negócio com aquele menino, oh aleluia. Isso já era o próprio Espírito de Deus trabalhando, porque aqui no capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que Davi já tinha sido ungido como rei. Ele não era rei ainda, agora, mas ele já tinha unção sobre ele. E quando o óleo desceu sobre Davi, Davi ficou cheio do Espírito Santo, é o que diz a Bíblia. Então já era o próprio Espírito Santo movendo Davi para vencer aquela guerra. Ali então Davi vai rumo ao Golias, e ele vai com 5 pedras e apenas uma funda. Era algo de morrer, meus amados irmãos. Era algo para Davi morrer. Mas Deus estava naquele negócio. Quando Davi vai enfrentar o Golias acha engraçado, o Golias acha até em partes um insulto Davi, por ser um jovem, por estar indo a ele com pedras. E Golias começa a amaldiçoar Davi. E aí Davi diz esta palavra linda que nós lemos aqui: saberá toda esta congregação que o Senhor ele salva, e não precisa de espada nem de lança, porque de Deus é a guerra, e ele entregará o inimigo na nossa mão. Aleluia, glória a Deus. E assim foi a história que todos vocês já ouviram várias vezes. A história que é contada em filmes, é contada em desenhos, é contada em livros. Quando Davi se encontra com o gigante, ele lança uma pedra, e aquela pedra, movida pelo poder de Deus, ela acerta a testa do gigante, a fronte do gigante, e então aquele gigante cai. E quando o gigante cai, Davi pula em cima do peito do gigante, e com a própria espada de Golias, Davi corta a cabeça do inimigo. E então a guerra ela é vencida a favor de Israel. O guerreiro filisteu morre, Israel vence, e o exército filisteu ele foge, é destruído, e a glória do Senhor resplandece naquela terra. Porque Deus ele salva sem espada e sem lança. Deus tem os seus meios de trabalhar. E nesta noite nós estamos aqui, igreja do Senhor, e eu quero falar para vocês 5 coisas, 5 lições nesta mensagem, que vai também nos ensinar a vencer as grandes guerras pelas quais nós estamos passando. Se eu perguntar aqui quem está passando por guerra, por batalha na sua vida, eu acredito que todos irão levantar as suas mãos, porque cada um aqui tem a sua batalha, seja ela espiritual, financeira, pessoal, familiar, sentimental, saúde. Cada um tem a sua guerra.
E todos nós queremos vencer a nossa guerra, sim ou não? Sim. Ninguém quer perder a batalha. E isso é bom, querer vencer. E o melhor disso tudo é que você vai vencer se você estiver com o Senhor na tua vida, se você estiver com o Senhor na sua frente, amém? Só quem crê, levante a mão e digam glória para Ele, aleluia. Então a primeira coisa que Davi nos ensina aqui, que levou ele à vitória, está no versículo de número 26 desse capítulo 17. Olha só o que diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta, a vergonha de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi aqui, ele estava revoltado contra o inimigo. Davi aqui, irmãos, estava demonstrando: eu não me conformo com esta situação deste gigante vindo e humilhando Israel e afrontando, desafiando, e ninguém aparece para guerrear. Não tem ninguém que se levanta contra. Está todo mundo aqui com medo. Eu não me conformo com isto. Porque quem é esse homem aí para vir afrontar os exércitos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso? Ele não está com nada, mas ninguém se manifesta, porque está todo mundo com medo. Davi aqui, ele nos ensina, irmãos, a não nos conformar com o jugo que o diabo quer colocar sobre a nossa vida, que o diabo quer colocar sobre a nossa situação, sobre a nossa história, sobre a nossa família. Para vencer as batalhas, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos simplesmente aceitar e ficar quieto e pensar que tem que ser assim mesmo. Há situações difíceis que acontecem na nossa vida por vários motivos. Há situações difíceis que acontecem como consequência de pecado. Quando a pessoa peca contra Deus, ela vai colher situações difíceis. Há outras situações que são coisas naturais na vida, né? Por exemplo, a pessoa, ela está andando aí, passa no barro, escorrega, cai, machuca. Situação natural. Isso não é diabo, isso não é Deus, isso não é nada. Isso é coisa que vai acontecer, consequência de passar no barro, escorregar. Agora, tem situações, e é aqui que eu quero que você venha comigo. Tem situações que muita gente chama de provação de Deus, mas que na verdade é imposição do diabo. Então nós temos que ter esse entendimento para saber fazer a diferença, porque tem muitas pessoas que estão acomodadas ou conformadas com certas coisas, pensando que é Deus provando elas, mas na realidade não é Deus. Na realidade é o diabo que está ali oprimindo, amarrando e perturbando. Então, como dividir essa situação? Como separar uma provação de uma imposição do diabo? Para adiantar aqui, a provação nós temos que aceitar. Quando é Deus que está nos provando, nós temos que ser humildes, nós temos que pedir graça e força e vencer, atravessar a provação. E a provação só vai terminar quando Deus decidir que tem que terminar. Amém? Então, provação você aceita, imposição do diabo não. Imposição do diabo você se revolta, se levanta contra, resiste e lança fora. Então, como fazer a diferença? A provação, ela tem um objetivo de Deus na vida de quem é provado. E o objetivo é melhorar você. O objetivo é nos moldar, nos lapidar, nos fazer crescer, te levar para cima. Então toda provação que a gente passa, ela tem que ter esse efeito na nossa vida. Se você está passando por uma situação que não está te fazendo ser uma pessoa melhor, que não está te fazendo ser mais humilde, que não está te ajudando a amar mais, que não está te ajudando a ter mais fé, uma situação que não está te quebrantando, que não está te levando para mais perto de Deus, então esta situação tem mais de 90% de chance de ser um ataque do diabo, uma opressão do inimigo e não uma aprovação. Se não está te acrescentando, te amadurecendo, só está te trazendo sofrimento e mais sofrimento e te machucando, sem nenhum fruto dentro de você, então tem altas chances de ser um ataque do diabo. A outra coisa que
que faz identificar uma provação é o grau de alegria e de presença de Deus que você está sentindo no meio dessa situação. Porque quando você está passando por uma provação de Deus, você sente ainda mais a presença do Senhor, e você sente a alegria do Senhor, mesmo em meio às lágrimas da sua provação. Você sente uma intimidade com Deus maior no meio da situação. Agora, se você está numa situação que a única coisa que você sente é opressão, é angústia, é o clima espiritual todo trancado e fechado, você está debaixo de um ataque do diabo. E você não pode aceitar isso. Você precisa se erguer e se levantar. Davi, ele era um homem que passou por várias provações. Ele era um homem que colheu consequências de vários pecados, né? Isso aconteceu aqui depois dessa situação. Mas Davi, ele sabia diferenciar o que era uma provação e o que era um ataque do inimigo. Então aqui claramente, lógico, aqui era um ataque do inimigo, e por isso ele se levantou e não aceitou. Irmão, se o diabo está te atacando, se o diabo está atacando a tua família, se levante contra. Não aceita de cabeça baixa, não. A primeira coisa a se fazer para vencer uma guerra é não se conformar com a situação que o inimigo quer impor sobre a tua vida. Não se conforme, não aceita, se levante contra. E como Davi fez isso? Ele fez isso com coragem. Olha o que diz aqui, a segunda lição que eu aprendo aqui, versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Está vendo? Davi, ele não ficou só inconformado, ele teve coragem de se apresentar para a guerra. Nós temos que ter coragem de enfrentar a situação, irmãos. Se você ler aqui os versículos aqui, olha, anteriores aqui no capítulo 17, você vai ver que quando Golias gritava, os homens de Israel todos corriam, todos iam se esconder, porque estavam com medo, foram covardes. Mas Davi não. Ele disse: eu não aceito isso, e eu também não vou correr. Eu vou me levantar e vou enfrentar este gigante. Irmãos, não corra do inimigo, não corra da situação, não corra do problema, não. Problema a gente não corre dele, não. A gente corre para enfrentar ele, a gente corre para cima, amém? Seja qualquer situação, não fuja e não espere pelo outro agir. Faça você a sua parte. Davi não esperou de Saul, não esperou de mais ninguém. Ele reconheceu: isso não está certo, eu vou me levantar contra. Ele não estava nem aí. Os irmãos mais velhos dele estavam todos lá correndo também. Mas Davi se levantou por si mesmo para vencer aquela batalha. Faça isso e você vai vencer. Seja corajoso. A palavra de Deus, ela diz que Deus não nos deu o espírito do medo, mas Deus nos deu espírito de ousadia. O Espírito Santo que estava na vida de Davi é o mesmo Espírito Santo que está na tua vida. Então você não precisa ser um covarde, você precisa ser ousado, deixar o Espírito Santo se mover através da sua vida. Amém? Glória a Deus. A terceira lição que eu aprendo aqui nesta palavra é que, além de Davi não se conformar, além dele ser corajoso, Davi, ele tinha uma estratégia. Davi, ele tinha um plano, ele tinha um projeto para vencer aquela guerra. Não se esqueça que Davi era um homem agora cheio, um jovem cheio do Espírito Santo. Então, além do Espírito Santo dar a ele coragem, o Espírito Santo deu a ele uma estratégia. Obrigado, varão. Foi uma estratégia simples, ou aleluia. Mas quando vem de Deus pode ser simples, que vai funcionar. Quando vem de Deus, pode parecer desprezível até aos olhos de alguns, mas vai dar certo. Quando não vem de Deus, pode ser algo assim muito chamativo, muita coisa, mas pode não funcionar. Então olha a estratégia que Davi teve. Versículo 40. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforge de pastor
que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se chegando ao filisteu. Olha a estratégia: pegar 5 pedras do ribeiro, colocar no alforje, pegar uma funda e ir até o gigante. Irmãos, isso aqui foi uma estratégia que Davi recebeu de Deus para vencer a guerra. E nós também precisamos de estratégia para vencer nossas guerras. Não basta apenas ser um inconformado, não basta apenas ter coragem e sair dando tiro para tudo enquanto é lado para ver se acerta. Nós precisamos buscar de Deus: Deus, como eu vou resolver essa situação? Deus, eu estou com um problema financeiro, como sair disso? Deus, me mostra como resolver este problema de relacionamento, como resolver esse problema com a esposa, com o marido, com o filho, com o colega, esse problema no trabalho, como que eu vou resolver essa situação? E Deus vai te ensinar, porque às vezes para resolver você precisa usar as palavras certas, você precisa conversar com alguém, você precisa ir em determinado lugar, em determinado horário, você precisa fazer uma ligação. Deus vai te ensinar, amém? Levante a sua mão, porque você vai receber estratégias. Se para você está tudo escuro até hoje, levante a sua mão, porque a partir de agora o Senhor ministra sobre a tua vida uma unção de estratégias, uma unção de planos e de projetos. Aquilo que você não conseguia ver, o Senhor vai esclarecer para você um propósito, um plano lindo que vai funcionar em nome de Jesus. Receba, aleluia. Davi então tinha um plano, e agora com este plano Davi ele toma uma atitude. Olha que atitude, olha que atitude. Versículo 40, final do versículo: e foi-se chegando ao filisteu. Eu acho Davi aqui uma bênção. Olha que ele foi-se chegando ao filisteu. Versículo 48: sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Você pode formar a visão, a imagem diante agora de você. No vale, o gigante vem diante de Davi, e o que é que Davi faz? Davi parte para cima. O gigante dá o primeiro passo, e Davi também dá o seu primeiro passo, e o gigante vai caminhando, e Davi vai caminhando na direção dele. Ele toma a atitude de jogar aquele inimigo por terra. E é isso que nós precisamos fazer. Além de sermos inconformados com o inimigo na nossa vida, além de sermos corajosos, além de termos um projeto, um plano, nós temos que tomar a atitude de partir para a guerra. Há muitas pessoas que não tomam a atitude de partir para a guerra. Por exemplo, a pessoa precisa de um emprego, então ela está inconformada com aquela situação. Eu preciso de um emprego. Aí ela tem coragem: não, eu vou vencer, eu vou conseguir. E aí Deus dá para ela uma direção: faz isso, fala com alguém, vai em tal lugar, em tal direção você vai. Mas aí a pessoa fica lá acomodada. Ah, não, eu não vou não, eu não vou hoje não, eu vou amanhã, não, amanhã eu não vou não, eu vou semana que vem, eu vou esperar alguém para mim. Irmãos, é para se levantar e ir, amém? Vai, se é ali que Deus te deu a direção, eu vou nessa direção, e o Senhor vai na minha frente, glória a Deus, e Ele vai mesmo, Deus vai mesmo. Isso em qualquer área de sua vida, amém? Vão ficando de pé, por favor, que eu já vou terminar. Glória a Deus. Não vou terminar, não vou passar de 9 horas, porque vai chover daqui a pouco, e vocês não podem ir embora tarde não, meus irmãos, que nós vamos vigiar, amém? Nós vamos vigiar mais com este horário, glória a Deus. Então vamos lá. Davi partiu para cima do gigante, ele tomou atitude. Qual é o gigante que está na sua frente? Parte para cima dele hoje, em nome de Jesus, com a força do poder de Deus, aleluia. E aqui para terminar, Davi, ele tinha a certeza no seu coração e a visão correta do real segredo de todas as vitórias, e dessa vitória aqui. Glória a Deus. Qual era o segredo da vitória? Olha o segredo da vitória. Saberá toda esta congregação que o Senhor, o Senhor, amém, glória, o
É o segredo da vitória. Por mais que Davi teve que tomar atitudes, por mais que ele teve que ter coragem, por mais que ele teve que partir para cima, ele sabia que quem ia dar vitória era Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tenha certeza de que o segredo da tua vitória está com Deus. E é Deus que vai quebrar o inimigo. É Deus que vai abrir a porta. É Deus que vai derrubar o gigante. É Deus que vai curar a enfermidade. É Deus que vai fazer o impossível na tua vida. Porque quando nós temos essa certeza, as impossibilidades elas vão existir e vão continuar existindo. O Golias vai continuar armado na tua frente. O Golias vai continuar com a sua armadura, com a sua lança, com a sua espada, com o seu escudo. Ele vai continuar. Mas mesmo que ele continue na tua frente, você já vai ver ele caído e vencido. Porque acima de Golias, você vai ver a força do teu Deus. Você vai ver o braço do Senhor resolvendo a situação. Aleluia! Essa é a visão correta para vencer a batalha. Porque se você for para a guerra dos impossíveis, sabe aquela situação que você sabe que não tem chance, se você for enfrentar confiando na tua força, você vai cair. Quando o gigante se apresentar diante de você face a face, você vai ver a impossibilidade de vencer, você cai. Mas quando você vai para a guerra vendo que é o Senhor que salva, aí está terminado, aí está resolvido. Levante a sua mão, só você que acredita. É a oração final, mas é a oração para vencer a batalha. É a oração para vencer a tua guerra. Qual é a tua guerra, hein? Qual o nome do gigante que está diante de você? Qual é o nome da impossibilidade? Eu não sei, mas você sabe. Então fala com Deus aí agora. Porque nessa mesma noite, o Senhor Deus entregará a vitória nas suas mãos. Poderoso Deus e glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus eu clamo agora por cada pessoa que está com a mão sobre a cabeça. É um gesto de fé, de aceitação da tua bênção. Aqui tem gente enfrentando o gigante de enfermidade, o gigante financeiro da dívida, o gigante do problema na família. Aqui, meu Deus, tem gente enfrentando gigantes espirituais, gigante de opressão, de medo, de depressão, de angústia profunda. Mas nesta noite, Senhor, levante a tua mão e derruba este gigante em nome de Jesus. Diante da atitude de fé e de coragem desta pessoa, age na frente e joga por terra, porque nós sabemos que quem derrubou o gigante Golias não foi a pedrinha que Davi lançou, mas foi a tua mão que agiu em cima daquela atitude. E nós sabemos, Senhor, que a vitória do teu povo não está na força deles, mas está na tua força. Então vai com o teu braço forte e toca em cada situação agora. E o Golias já caiu, já caiu, já caiu. Contempla pela fé o gigante, o inimigo caído por terra, e você pulando no peito dele agora e cortando a cabeça, declarando a vitória total pelo poderoso nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus. Aleluia! Diga comigo: eu creio, Senhor, que a minha vitória já aconteceu, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir da glória.